FAP na prática, como os acidentes de trabalho se tornam tributos lá na folha de pagamento, gerando um prejuízo gigantesco para a empresa, e é isso que o profissional de segurança do trabalho precisa mostrar para a empresa para poder afirmar que segurança é um investimento, porque se investir vai ter retorno, reduzindo o custo e aumentando o lucro da empresa. Olha que doideira, né? Só que isso não nos ensina no curso técnico nem na pós-engenharia de segurança. Mas vamos lá. Primeira coisa, você tem que dominar o conceito de acidente de trabalho que está lá na Lei 82.13 de 91, nos artigos 19, 20 e 21. Tem um monte de variável que o pessoal fica inventando lorota e que não está na lei. Ah, mas você recebia vale transporte e foi com a motoca, então descaracteriza. Não descaracteriza, não. Ah, mas e se o colega não sei o que, não tinha nada a ver com o trabalho? Não descaracteriza. Então você tem que conhecer o conceito legal, sem ficar com achismo, sem ficar com fonte, vozes da minha cabeça. Não. É o que está na lei e pronto, acabou. Depois disso, quando ocorre um afastamento superior a 15 dias, o segurado, que é o empregado e não o colaborador da empresa, o empregado vai lá no INSS fazer sua perícia e é atribuído nexo técnico previdenciário configurando aquele benefício como acidentário. A base legal desse nexo técnico você vai encontrar na Instrução Normativa 31 de 2008 do INSS, tá? E quando esse nexo técnico previdenciário é atribuído em função da conexão daquela incapacidade com os conceitos legais lá da Lei 82.13, é despachado um benefício acidentário. O mais comum deles é o B91, que é o auxílio-doença por acidente de trabalho, que a pessoa vai, se recupera e volta, é um benefício temporário. Mas nós temos também a aposentadoria por invalidez, que é o B92, a pensão por morte, que é o B93, e ainda o auxílio acidente, que é uma indenização que a pessoa recebe até se aposentar, que é o B94, mas não vai dar tempo de falar nessa aula aqui, tá? Quando ocorrem os benefícios, eles entram no período base de cálculo do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Resumindo aqui para você, tá? E isso impacta em 3 índices, no índice de frequência, índice de gravidade e índice de custo. Frequência, gravidade e custo do quê? Da ocorrência desses benefícios. Quanto mais benefícios ocorrem, aumenta o índice de frequência, independente do tipo. Agora, quanto mais benefícios graves ocorrem, por exemplo, uma pensão por morte ou uma aposentadoria por invalidez, é mais grave que um benefício temporário. Vocês concordam comigo, né? Então aumenta o índice de gravidade. E o custo que isso aqui tudo gera para a Previdência, pô, imagina a viúva que vai receber uma pensão por morte, tem 30 anos, vai viver até os 77 pela expectativa de vida, e o segurado ganhava R$ 2.500 de salário, é o que ela vai receber de pensão. Isso vai gerar um custo de 1,5 milhão, 1,6 milhão para a Previdência. Isso é o índice de custo que é afetado, tá? Com esses 3 índices, o que o FAP faz? Ele compara as empresas com o mesmo KNAI. Isso se chama número de ordem, tá? Pelo KNAI da empresa, pelo KNAI preponderante da empresa, a empresa é ordenada. Imagina que tem 1.000 empresas aqui, tá? Eu tenho a número 1, que é o FAP 05, que não tem benefício nenhum, e a última colocada, que é o FAP 2, assim, resumindo para vocês entenderem. Aí tem um monte de empresa aqui empatada no primeiro lugar, que vai ter o FAP 05, aí teve aqui teve um benefício, já está com o FAP 07, aí aqui teve 5 benefícios, vai estar com o FAP 1.1 e assim por diante, tá? Quanto mais benefícios dentro do segmento, maior o número de ordem e maior vai ser o FAP. O ordenamento, ordem, o ranking, a colocação da empresa entre os concorrentes em função do quê? Dos índices de frequência, gravidade e custo de ocorrência de benefícios que tiveram nexo técnico atribuído na perícia, porque configuraram acidente de trabalho conforme a Lei 82.13. Então, percebendo a conexão disso tudo, e às vezes eu tenho que perder meus cabelos pretos ainda que eu tenho, já tá branqueando, no Instagram discutindo com um imbecil falando que mas é que eu não considero acidente com base em quê? Vozes da minha cabeça. Então a gente tem que entender a base legal e a base técnica da coisa, tá? Beleza. Esse FAP, pessoal, depois que eu tenho o número de ordem, vai ter o percentil de ordem de frequência, gravidade e custo também, vai ser calculado o índice composto do FAP. Esse índice composto vai variar sempre de 0,5 a 2. 0,5 é o fator mínimo, ou seja, quando eu não tenho nenhum benefício, eu vou ter um bônus, eu vou ter um desconto do meu tributo, que é o 0,5. E se eu tenho muito benefício por acidente, o meu FAP pode chegar até 2. E isso multiplica uma alíquota. Essa alíquota de tributo sobre a folha de pagamento é o GILDRAT, o grau de incidência de incapacidade laborativa em decorrência dos riscos ambientais do trabalho. O pessoal da contabilidade chama muito de RAT, ó. É o RAT. Aí nós temos o RAT, que é a alíquota. O FAP a gente não paga, a gente paga é a alíquota, tá? Agora, esse RAT ajustado pelo FAP, porque eu posso multiplicar dentro do 0,5 e 2, pode ser qualquer número, tá?
Aqui pode ser 0,7, aqui pode ser 1,2, aqui pode ser 1,7 até chegar no 2, tá? Pode ser qualquer número nessa variação. Todo o FAP inferior a 1, ele está tendo um bônus, ele está tendo um desconto, porque se eu multiplicar qualquer número por um número inferior a 1, eu vou estar reduzindo, né? E todo FAP acima de 1, ele vai estar na faixa malus, que é o inverso de bônus. Eu tenho bônus quando eu estou ganhando, tenho malus quando eu estou perdendo. Por exemplo, se esse FAP aqui for 1,5, tá? 1,5. Ó, 1,5. E a minha alíquota do Gildrate for de 3%, que é a maioria das empresas, vezes 3%. 1,5 vezes 3%, 4,5%. Ou seja, aquela alíquota que era 3%, ela passa a ser 4,5%. Isso aqui impacta sobre o quê? Sobre a folha de pagamento, sobre toda a grana que a empresa paga para os seus funcionários. Paga o salário do João, do Pedro, do Malaquias, do Enzo e do Gael. Não sei, o Enzo e o Gael talvez não vão estar trabalhando, né? Muito jovens ainda. Nem fizeram 35 anos, ainda estão morando com a mamãe. Mas tirando o Enzo e o Gael, o seu Malaquias, o seu João, o seu Pedro, estão trabalhando lá e aí estão recebendo seu salário. Soma o salário de todo mundo, a folha de pagamento total do mês é aplicada essa alíquota com o ajuste do FAP. Então é muita grana, pessoal, porque a folha de pagamento é um dos principais custos de qualquer empresa. Trazendo então o FAP na prática para vocês, um exemplo aqui, para você saber calcular o prejuízo dos benefícios, tá? Uma empresa com 500 funcionários, a gente pega aqui uma média, eu peguei uma média aqui de uns 4 mil reais de salário, média, tá? Tem quem ganha 2.000, 2.500, que está começando agora na empresa, tem quem ganha 6, 7, tem as lideranças lá que ganham 20 e assim por diante, tá? E aqui soma tudo, tá? Soma hora extra, soma 13º, soma férias, tudo que recebe na folha de pagamento, adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade, tudo que está na folha de pagamento como remuneração, soma aqui e impacta esses 3% ajustados pelo FAP, tá? A remuneração do mês, então, se for 4 mil vezes 500 funcionários, nós vamos ter 2 milhões de folha de pagamento todo mês, tá? O Gildrate, como é uma indústria que a grande maioria das empresas tem o Gildrate 3%, vai ser 3%, tá? E o FAP dessa empresa, que é um exemplo, não é real exato, tá? Mas é um exemplo que eu estava olhando esses dias muito aproximado. Uma empresa de mais ou menos 500, estava com o FAP mais ou menos de 1,8, com mais ou menos 2 milhões. Então, claro que não são números exatos, que eu arredondei até para não identificar a empresa, mas é um caso real que eu analisei, tá? Com FAP de 1,8 e, olha só, 5 benefícios, tá? O FAP saiu de 0,5 e foi para 8, em função de 5 acidentes e doenças também, pode ser por psicossocial, por exemplo, né? Que ultrapassaram 15 dias de afastamento, até 15 dias, emissão de CAT, pode ter 300 CATs, emitir 300 CATs no ano. Se as 300 CATs o afastamento for inferior a 15 dias, não muda nada nos tributos da empresa. Não dá direito nenhum para o trabalhador, tá? É isso, o pessoal tem muito medo de CAT, mas CAT é só um mero registro estatístico. CAT não gera direito para o trabalhador, CAT não gera prejuízo para a empresa, beleza? Agora, o benefício sim, tá? Ele elevou então de 0,5 para 1,8 o FAP dessa empresa aqui. Qual que é o cálculo que a gente tem que fazer, tá? O RAT, que é a alíquota, nesse caso aqui 3%, o FAP, que é o fator que vai ajustar essa alíquota, que nesse caso aqui é 1,8%, e a folha de pagamento, a remuneração, que nesse caso aqui são 2 milhões, tá? Então, 3% vezes 1,8, eu vou ajustar meu FAP, ó, 1,8 vezes os 3%, eu vou ter uma alíquota de 5,4%, ó. Então, aqui vai ser 5,4% vezes os 2 milhões. Então, 2 milhões, já estou com a conta pronta aqui, né? Então, 5,4%, 3% do Gildrate, 1,8% do FAP, vezes 2 milhões, essa empresa que ela vai estar recolhendo todo mês, ao longo do ano, 108 mil reais. Esse 108 mil reais é a apólice de seguro da empresa, porque tem o SAT, né, que é o seguro acidente de trabalho, que o FAP é um dos elementos que a empresa usa para pagar esse seguro acidente de trabalho. O outro elemento é o financiamento das aposentadorias especiais. Então, são essas duas alíquotas que a empresa paga para ter direito aos seus empregados usufruírem da Previdência Social e ter a cobertura desse seguro. Então, todo mês, a empresa vai recolher 108 mil reais. Só que olha o detalhe, por que ela vai recolher 108 mil reais? Porque o FAP foi de 1,8 e aumentou o meu RAT. Vamos fazer a conta se esses 5 benefícios não tivessem existido, tá? E o FAP fosse 0,5, a mesma conta, os 3% não muda, os 2 milhões não mudam, agora o FAP aqui vai mudar. Quanto é que é 3% vezes 0,5, Jéssica?
Agora apertei, Jéssica. 0,5 vezes 3. É metade. 0,5 é metade de 1. Então, metade de 3 é? Metade de 3 é 1,8. Acertou. Ah, 1,5, tá. Ah, melhorou. 1,5%, tá? Metade de 3 é 1,5. Então, percebam que nesse caso aqui, o FAP reduziu pela metade. Aqui, FAP 0,5, que não teve nenhum benefício, ele reduziu pela metade. E 1,5% de 2 milhões, se fosse 1 milhão seria 15 mil, então 2 milhões, 30 mil reais. Olha só, a empresa deixaria de recolher 108 mil e passaria a recolher apenas 30 mil. A diferença desses dois aqui, 108 mil menos 30 mil, 78 mil reais desses 108, nós podemos considerar que é prejuízo em função da gestão em saúde e segurança, do GRO, do PGR ter sido mal dimensionado, os riscos terem sido mal avaliados, os líderes mal treinados, as ações nos cronogramas de ação do PGR mal dimensionadas, a empresa não foi convencida porque não foi mostrado esse montante de dinheiro, por isso ela não aportou capital, por isso que ela não investiu na segurança, os profissionais da segurança não se qualificaram e assim por diante. Uma série de coisas que nós gostaríamos que acontecesse, mas nós não sabemos argumentar e persuadir a empresa. Talvez isso aqui vai te ajudar a fazer isso agora. Esses 78 mil reais não é uma vez por ano, não. É todo mês. E sabe quanto tempo cada um desses 5 benefícios aqui impactam na folha de pagamento? 2 anos. Ou seja, 26 folhas de pagamento, porque cada ano tem um 13º, concorda? Então são 24 meses, mas são 26 folhas de pagamento, com todos os adicionais, horas extras, tudo somado ali, tá? Então, 78 mil nós podemos multiplicar por 26 folhas de pagamento. E se nós fizermos essa multiplicação do biênio, né? Biênio são 2 anos, nós vamos ter um prejuízo, tirando o que eu pago já, que eu pagaria de qualquer maneira, tá? Aqui é só a diferença, de 2 milhões e 28 mil reais, sem falar que de um ano para o outro pode aumentar a alíquota, vai aumentar salários, vai ter dissídio coletivo, então 6, 7% sobre a folha vai aumentar. Então passa de 2 milhões. E eu só estou falando aqui, pessoal, do FAP, só do FAP-RAT, esse prejuízo aqui. Eu não estou falando de indenizações se tiver um acidente mais grave, ou da família se tiver um óbito, ou da pessoa se perder um braço, não sei o que, furar um olho, der uma cicatriz na cara, a pessoa pode pedir uma indenização pelo acidente. Sem falar das multas do auditor fiscal do trabalho, sem falar do Ministério Público do Trabalho com multa e assinando TAC, ação civil pública, dependendo da gravidade da situação, sem falar da ação regressiva da Previdência, que pode cobrar ainda. A Previdência vai pagar essa pensão por morte aqui do B93 da viúva, mas vai cobrar da empresa se a empresa não cumpriu norma, se a empresa foi negligente, foi omissa com as normas de segurança. Vai ter ação regressiva. Sem falar do absenteísmo alto, porque se eu tenho 5 benefícios, que são acidentes mais graves, que ultrapassaram 15 dias, é porque eu não tenho só 5 acidentes no ano, eu devo ter 50. Devo ter vários outros afastamentos por dores, por doença, por acidente que aumentam o meu absenteísmo. Ou seja, eu estou pagando pessoas paradas sem me produzir riqueza nenhuma. Estou gerando prejuízo para a empresa, tá? Então, isso é o absenteísmo. 5 acidentes mais graves. Lembra da pirâmide de Frank Beard? Pois é, acontece. Então, eu vou ter um absenteísmo alto. E o que compõe o SAT também, ainda tem o financiamento da aposentadoria especial, tá? Se a empresa não tem gestão a ponto de nem saber isso aqui, de não ter um profissional qualificado com isso aqui, obviamente ela também deve ter LTCAT falando de insalubridade, deve estar considerando EPI para ruído, dizendo que é GFIP1 e não recolhendo os tributos, ou seja, deve ter problema com certeza também no LTCAT, também deve ter problema no PPP eletrônico e não deve estar recolhendo tributo do FAI, ou seja, olha quanta grana, tá? Só do FAP 2 milhões, sem falar de todo esse resto aqui que não caberia nessa aula para a gente trabalhar. Mas assim, eu reitero, eu falo muito para os profissionais que me procuram, para os meus alunos, para os meus parceiros de negócio da Unity, que usam o nosso sistema, que tem o nosso médico do trabalho assinando os PCMSOs e ainda a minha consultoria de negócio. Eu repito isso incansavelmente. Você quer criar uma cultura de segurança, você quer de fato proteger o trabalhador e você quer ser valorizado enquanto profissional de segurança, não tem outro jeito. Você tem que falar de dinheiro. Você tem que achar uma maneira de mostrar que o seu trabalho traz um reflexo positivo para o caixa da empresa. Que esse tipo de prejuízo aqui, o seu trabalho
com fatos e dados e ações e números, você consegue reduzir isso. É assim que o profissional é valorizado, é assim que a gente comprova que segurança é investimento, porque você investe e tem um retorno maior. Você investe em medida de proteção, reduz tributo, reduz absenteísmo, reduz ação judicial trabalhista, reduz TAC, reduz ação regressiva, reduz multa do auditor fiscal do trabalho, melhora o clima organizacional, aumenta a produtividade, ganha mais dinheiro e assim por diante, tá? É assim que a segurança do trabalho se encaixa num contexto onde a empresa dá valor para a segurança porque ela enxerga retorno como qualquer outro setor deve ser. Beleza? Se gostou da aula, encaminha para os teus grupos de WhatsApp, tem 1 milhão de pessoas só pedindo modelo, manda um pouquinho de conhecimento para essas pessoas aí e comenta aí que eu quero saber a tua opinião.